Hey people de todo o Brasil, tudo bem? Bom, meu nome é Ana Cristi, eu tenho 21 anos, sou de Brasília e sou medbulanda, como acredito que a maioria de vocês, né, que também está lutando por uma vaga de medicina. E hoje eu vim aqui falar com vocês uma coisa que eu acredito que seja a maior dificuldade de muita gente por aí no Brasil, que é matemática, especificamente pro Enem. E eu vim falar com vocês sobre como tirar uma nota boa em matemática no Enem sem necessariamente acertar muitas questões. Sim, isso é possível. E muitas questões aqui eu quero dizer de 35 para cima, né? Que é o que geralmente os professores de cursinho falam, que para passar em medicina você tem que acertar mais de 35. E eu vim dizer para vocês que pelo menos em matemática, não necessariamente. E bom, por que eu decidi fazer isso, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso, na verdade, só que antigamente eu pensava, não, vou esperar eu passar para poder fazer isso e tudo mais. Só que ano que vem, ou em 2020 ou 2021, o Enem vai mudar, né? E aí eu não vou mais conhecer o estilo da prova, então a última oportunidade que eu tenho de fazer isso é agora. Então eu resolvi fazer isso porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível com esse Enem a conseguir a aprovação e realizar os sonhos de vocês também, né? Assim, mesmo eu não tendo passado, eu tenho uma experiência com o Enem. Eu faço o Enem desde 2014, né? Que foi quando eu tava no segundo ano e assim, é um bom tempo, né? Eu tenho experiência, eu vou mostrar pra vocês com as minhas notas e os meus acertos. E o que eu quero ensinar pra vocês é de verdade, funciona e funciona muito, dá muito certo. Então, e o que é? O que seria isso, né? Como fazer pra tirar nota boa sem acertar muito necessariamente? É aquele famoso, é o famoso TRI mesmo, né? Tipo, você tem que acertar as fáceis, acertar as médias, a maioria pelo menos, e você só pode acertar as difíceis se você acertar as outras. E eu vou mostrar pra vocês como. Antes eu quero mostrar minhas notas, né? Em 2014 foi meu primeiro Enem, eu tava no segundo ano. Eu não conhecia nada do Enem, então eu fiz o Enem assim na ordem da prova. Chegou o final da prova, tipo, o tempo tava acabando, eu tive que chutar muitas, inclusive questões fáceis, porque estava no final da minha prova. E aí, eu me ferrei. No TRI me ferrou porque eu errei questão fácil e acertei outras questões. Eu não lembro quantas questões eu acertei, eu procurei minhas provas, não achei, mas eu tirei 550,8, eu anotei. Aí em 2015, eu tava no terceiro ano, né, fui fazer cursinho e tal, e aí meu professor falou, gente, antes de começar a prova de matemática de vocês têm que ler todas as questões e fazer anotar alguma coisa, tipo, pra falar essa é fácil, essa é média, essa é difícil e tudo mais. E eu fiquei, gente, que homem louco, eu não vou perder tempo lendo a prova toda de matemática antes de começar a fazer, né? Porque, gente, sem noção, eu pensei isso, né? Só que eu também pensei, olha, eu fui muito mal ano passado em matemática, 550, né? Pra média, assim, tá longe. Então, não custa tentar, né? Acreditar, porque ele é professor, ele tem muita experiência, ele faz isso há muito tempo. Vou tentar. Resolvi testar o que ele falou e, gente, deu super certo mesmo. Eu fiz 28 acertos e tirei 779,2, ou seja, de um ano pro outro eu saí de 550 para 779. Dá certo ou não dá esse negócio? Gente, dá muito certo. Em 2016 foi o meu pior ano mesmo, então assim, eu fui mal, eu acertei menos. E é claro que seguindo pra essa lógica, né, de acertar fácil, médio e difícil, quanto mais eu acertar fazendo bonitinho, mais minha nota vai ser melhor, né, e quanto menos acertar, minha nota vai ser menor, mas mesmo assim vai ser bom, né, como vocês vão ver, eu fiz 26 acertos, então é claro que eu ia tirar menos que 779, né, então eu tirei 753,8. Ainda assim é uma nota boa, concordo? Poxa, 26 acertos pra quem quer medicina, dizem que não é muita coisa. E de fato, mas a nota ainda foi boa. Dependendo do curso que você quer, essa nota é tipo ouro, né? E é isso. Aí 2017. 2017 eu fiz 29 acertos, tirei quanto? 806. Gente, 29 acertos, entrei na casa dos 800. Já é uma boa nota, né? Concorda comigo? Dependendo do que você quer, vai fazer toda a diferença pra você. E
ano passado, 2018, eu fiz 30 acertos, ou 31. Confesso estar com dúvida, porque teve uma questão que eu chutei e eu não anotei o que eu chutei. Então eu não sei se eu acertei ou não. Então é 30, 31 de 44, por aí. Eu fiz 30 acertos, então, digamos, e tirei 840,3. Gente, vocês concordam comigo que essa nota é, tipo, excelente? Isso acertando só 30 questões. Imagina eu acertando mais, imagina você acertando mais. Gente, você vai beirar os 1000. Tipo, se você já é muito bom em matemática, se você tem facilidade, você fizer isso que eu vou falar pra você fazer, tipo... Cara, sua nota vai beirar os 1000, você vai arrasar. E se você tiver dificuldade, você fizer isso, você também vai bem, você também vai conseguir tirar nota boa. Porque o Enem não são quantas questões você acerta, o Enem são quais questões você acerta. Esse é o lance do TRI, só que as pessoas esquecem isso. E, gente, é muito importante, muito mesmo. Eu vou colocar aqui a minha nota pra vocês verem, só pra vocês lembrarem depois. Aqui, ó. Essas foram as minhas notas. E agora... eu vou falar da técnica, né? Como fazer isso. Então, antes de começar a prova, eu faço o que o professor justamente falou. Eu leio a prova toda de matemática, só que assim, eu não leio como se eu estivesse fazendo a questão. É muito rápido, assim, na loucura, muito rápido mesmo. Começando pelo enunciado, isso é muito importante, porque muitas vezes o enunciado diz tudo, o enunciado diz o que a questão é, então eu não preciso ler o texto para saber do que se trata a questão, só pelo enunciado eu já sei, já dá para classificar. E aí você deve pensar, aí quanto tempo que isso dá, né? Gente, eu já calculei, já treinei, tanto simulado quanto aqui em casa mesmo, eu levo em média de 15 minutos para fazer isso. E aí você deve pensar, nossa, 15 minutos, esse tempo vai fazer toda a diferença pra mim no final, não sei o que, o tempo é precioso. E eu quero dizer que eu concordo demais com você, eu concordo muito. Realmente, 15 minutos na minha prova, gente, fariam toda a diferença. Isso eu falo porque eu sou muito lerda. Então eu falo só pra você, sempre falta tempo, sabe? Chega no final e eu ainda tô lá. Eu sempre fico até o final. Só teve uma prova até hoje que eu não fiquei até o final, e nem foi do Enem. Então, assim, pra mim faria toda a diferença, 15 minutos. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena, porque você compreende que eu perco 15 minutos para tirar uma nota maior, porque eu fiz as questões certas, as questões que eu deveria ter feito. Você entende isso? Então, tipo, é uma coisa que... é uma troca que você faz, que você ganha muito mais, entendeu? Então, tipo, vale muito a pena. E aí, então, pois é, eu faço isso antes de começar a prova de matemática, né? Leio tudo, separo, aí tipo, quando é fácil eu coloco mais, quando é médio eu coloco 2 mais e quando é difícil eu coloco 3 mais. Eu classifico. Aí você deve pensar, né, como eu vou saber o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, até porque o Enem é relativo e sim, o Enem é relativo, né, realmente. Mas dá pra você ter uma noção, dá pra você ter uma média. Como? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar com a cabeça da maioria dos brasileiros. Porque, digamos que você seja aquela pessoa que estudou a vida toda em escola privada, que você tem muita facilidade com matemática, que você adora um desafio e você ama não sei o que, não sei o que. Vamos concordar que você é o tipo de pessoa que vai ter facilidade em matérias como logaritmo, exponencial, análise combinatória. Só que a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros, só de falar isso, vamos aprender função logaritmo. A pessoa falta morrer, falta infartar, porque ela acha que é o demônio. E, gente, é assim que você tem que pensar, com a cabeça da maioria, não com a sua cabeça. Tipo, eu não sei de onde você veio, não sei se você tem facilidade, dificuldade, mas você tem que pensar com a cabeça da maioria. O que a maioria acharia dessa questão? Por exemplo, as questões que de cara eu já classifico como difíceis. Logaritmo, exponencial, combinatória e probabilidade. Mas, gente, só lembrando, é uma análise superficial, uma classificação superficial. Quando você for fazer a questão que você vai ver mesmo. Né? Então eu já coloco elas, assim, já classifico como difícil. Porque se for pra você ter que chutar uma questão no final, que seja uma dessas, gente, é muito melhor você ter que chutar uma dessas. Mas é claro que, por exemplo, combinatória, nem todas são difíceis, tem algumas que são médias. Quando pede, por exemplo, a definição,
Tipo, tá falando lá uma coisa, aí você tem que dizer se é arranjo, se é combinação, se é permutação. Essa questão não é difícil, essa questão é média. Eu não coloco como fácil porque ainda você tem que saber a definição. Mas ela não é difícil, ela é média. E probabilidade, nem toda questão de probabilidade é difícil, né? Tem umas que são muito tranquilas, tipo aquilo de genética, de biologia, sabe? Desse estilo, é muito tranquilo, mas a princípio você coloca como difícil, você deixa ela por último, entendeu? Porque aí depois, quando você for fazer as difíceis, você faz essas menos difíceis primeiro. Aí as questões que eu classifico como fáceis de cara. Bom, as questões que são as fáceis são aquelas questões que você olha a questão e você já responde. É tipo, muito rápido. Ou são aquelas questões que não exigem conta, ou que você faz tipo 1 minuto ou menos de 1 minuto. Elas são muito rápidas. Geralmente são questões sobre moda, que é estatística, né? Quando pede moda, gente, muito fácil. Pode fazer de cara. Projeção ortogonal. Projeção ortogonal eu classifico como fácil médio, porque depende. Por exemplo, a formiguinha tá andando nessa pirâmide, qual é a sombra que ela faz no chão? Então, assim, depende mesmo da questão, mas... E depende da sua facilidade. Se você tiver um pouco de dificuldade, coloca como média. Só teve uma até hoje que foi difícil mesmo, que eu me lembro, que foi aquela do globo, sabe? Mas então, em geral, você pode classificar como fácil e média. A outra questão que geralmente é fácil, planificação. Tipo, se tem uma figura aberta, aí pede pra você fechar esse sólido. Que figura forma? É um paralelepípedo, é um prisma, o que é? Essas geralmente são tranquilas. Outras questões que são fáceis, transformação de unidade. Essa, gente, você é obrigado a acertar. Tipo assim, essa unidade em centímetros, em quilômetros, como que ela fica? Como é o número? Essa você tem que acertar também. Que mais que é fácil? Questões. Teve uma que era tipo assim, um cadeirante, né? E aí pedia pra você falar quais figuras estavam presentes naquela figura. Enfim, tipo assim, um triângulo, aqui tem um triângulo, aqui tem um quadrado, não sei o que. Essas você tem que acertar também. Tem que fazer, são as primeiras que você vai fazer. É fácil. Outra que é fácil, completar a figura, igual uma questão do ano passado, lembra do Minecraft? Completar a figura, essas daí também. Rodar a figura, rotacionar, tipo, o negócio tava assim, se você virar assim, como é que fica? Essas. Transformação de unidade, já falei. E a outra, gente, aquelas estilo assim. Os incas antigamente utilizavam esse sistema para fazer a conta, não sei o que. Aí mostra uma figura e fala, essa figura equivale a esse número. Aí depois mostra outra figura e pede para você dizer que número é. Aí essa questão é fácil. Inclusive, gente, em 2014, no meu primeiro Enem, eu lembro que tinha uma questão desse estilo e eu lia a questão. Eu não entendia nada. Eu não conseguia interpretar a questão. Eu achei difícil, mas ela era fácil. E eu errei e o quê? Me ferrei, tirei 550. Então, assim, você não pode errar essas questões. Assim, por que eu achei difícil? Por causa do texto. Eu tenho dificuldade com a interpretação, então o texto pra mim foi difícil. E esse é a questão do Enem, entendeu? O Enem coloca os textos pra te deixar confuso, pra te deixar perdido e tudo mais. Por isso que é sempre importante também você começar pelo enunciado, porque o enunciado vai te dizer o que ele quer que você faça na questão. E o enunciado vai te dizer, quer dizer, e às vezes o enunciado, tipo, você nem precisa ler o texto, entendeu? Só pelo enunciado você já responde. Então, assim, essas questões são fáceis. Agora vamos para as médias. O que é médio? O resto. Mas o que é o resto? O resto é proporção, porcentagem, função de primeiro e segundo grau, juros, geometria espacial, que é volume de sólido, dessas coisas, média, geometria plana. Gente, eu só não... tem umas que são muito fáceis aqui. Por exemplo, calcular a média é muito tranquilo. Se for média ponderada, ok, dá um pouco mais de trabalho. Mas média aritmética é muito fácil. Só que, por que eu coloco como média? Porque são questões que exigem cálculo. E quando você tem que fazer cálculo, você demora mais um pouco, né? Então eu coloco como média, porque não é uma questão que você faz de imediato igual uma fácil, entendeu? Mas elas são muito tranquilas também. Elas são a maioria da prova, pela minha percepção. E são as que você... Depois das fáceis, você tem que acertar a maioria também. Proporção, essas coisas, tem umas, é claro, que são bem difíceis e tem umas que são muito fáceis. Vai da sua percepção, você vai perceber na hora que você vai fazer. Tipo, coloca como fácil, né, na sua primeira classificação, aí quando você for fazer a prova, você vai perceber.
E como? Treinando também, gente. Treinando em casa, na sua casa, você fazendo questões dos Enems passados, você vai perceber que as questões são muito parecidas. Então, tipo, quando você for ler a questão, você vai na hora lembrar, nossa, essa daí parece aquela outra. Então já vai vir na sua mente como resolver mais ou menos, entendeu? Então você vai saber se ela é difícil, se ela é fácil. Por exemplo, geralmente o que costuma ser difícil de proporção é a questão de vacinação. Essas questões geralmente costumam ser mais difíceis, né, de proporção. E, enfim, é percepção, é questão de treino pra você perceber e tudo mais, mas isso que eu tô falando é, tipo, bem geral quando você for classificar de primeira na sua prova. Aí quando você for fazer a sua prova, você vai fazer as fáceis e depois vai pras médias, depois pras menos difíceis. É claro que pode ter erro de classificação, claro que você pode errar, assim, é super normal. É por isso que você tem que treinar, né? Pra você ganhar habilidade e você começar a perceber o que realmente é fácil, médio e difícil. Lembrando de sempre pensar com a cabeça da maioria dos brasileiros. Então, gente, é tudo questão de treino mesmo. Com o tempo você vai ficando melhor, cada vez melhor. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar rapidinho. Acho que é só isso mesmo. Então, eu vou gravar outro vídeo pra vocês, um vídeo com a minha prova do ano passado, tipo, vou mostrar pra vocês como eu classifiquei cada questão. Pretendo fazer isso com aquela prova dos presos também, sabe, do ano passado, que eu não fiz, então, tipo, seria inédito, sabe? Seria eu fazendo pra vocês ao vivo, como eu faria na hora da prova. Pra vocês terem mais noção, né? Porque aqui eu falei bem geralzão, tipo, como classificar a questão fácil, médio, difícil, e pra você fazer isso antes de começar a prova, né? Então, foi bem geralzão, por isso que eu quero mostrar pra vocês como eu faço, como eu fiz ano passado. E é isso, lembrando que é bem normal no começo você classificar assim equivocadamente, mas na hora que você vai estar fazendo a questão, tipo, se você colocou como média, digamos, aí você viu que é difícil, gente, pula, não perde tempo, sabe? Pula, foi uma classificação bem superficial, mas funciona, dá muito certo. Eu mostrei pra vocês meus resultados e é isso. Espero ter ajudado, espero que vocês gostem do vídeo, assistam o próximo que eu vou fazer e peço que compartilhem para que o máximo de pessoas tenha a oportunidade de poder melhorar a nota de matemática nesse Enem 2019. E é isso, gente. Eu espero mesmo que tenha sido um vídeo útil. E beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!